a velocidade com que as coisas estão ocorrendo está mais rápido e eu preciso me mexer de uma forma mais adequada e mais rápida frente a essas mudanças, né? Se você chegar depois, é prejuízo acerta. Se você chegar junto, você tem um nível bom de assertividade, mas nós precisamos chegar antes. O desempenho produtivo de uma ave não depende só da genética, ele tem múltiplos fatores e que não são simples de serem combinados. A gente trouxe aqui para dentro do estúdio duas pessoas que fizeram um debate muito interessante no auditório aqui do Simpósio Brasil Sul de Avicultura. É o Lucas Schneider, da Cobb Ventures, e o Rodrigo Tedesco, da Aviagen. Nós vamos conversar um pouquinho com eles. Antes de eu começar a fazer as perguntas, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando os melhores conteúdos do setor. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado por receber a gente aqui hoje. Rodrigo, obrigada por aceitar esse convite. Obrigado pelo convite. Vamos compartilhar um pouquinho mais. Nem vamos perder tempo que ficar fazendo média com vocês aqui, porque a nossa pauta está extensa e ela é muito interessante. Então, as perguntas vão ser para ambos, né? Quando vocês olham para o campo hoje, qual é o erro mais recorrente de quem diz que entende de frango moderno, mas ainda está manejando a ave com mentalidade de alguns anos atrás? Quer começar, Lucas? Vamos lá. Sabe que isso é uma questão que a gente vem trabalhando já há um bom tempo. Tentar vender essa ideia, mostrar para as pessoas de que a ave tem mudado, a ave mudou muito. Gostei muito quando tu falou que a ave não é mais sensível hoje. Ela, muito pelo contrário, é um animal que tem uma explosão de ganho, de rentabilidade, um animal super sustentável. Ele sim requer mudanças de mindset, na verdade, de entender como esse animal se comporta. E os erros que a gente observa a campo, né? Muitas vezes deles são erros de estratégia, são equívocos que muitas vezes custam caro para a produção, custam caro para a empresa, porque eles levam a rentabilidade para baixo. E muito mais, na minha opinião, estão relacionados à forma de pensar que a gente tem, sabe? É muito mais uma questão hoje, como a gente falou até no final do debate, de extensão rural, de como vendemos as ideias, como uma conjuntura dos processos entre parte técnica, que somos nós, e os corpos técnicos das empresas, com o produtor rural, que está na ponta da lança do dia a dia, é muito mais de um entendimento da necessidade de mudanças e de romper os paradigmas que nós criamos lá atrás, sabe? Então, te diria que é muito mais a parte de relacionamento do que propriamente uma estratégia de produção. Olha, estava ouvindo o Lucas falar aqui e ao mesmo tempo pensando um pouco na resposta, né? Eu acho que a gente encontra muito no campo, né, o erro básico. Exato. E que nem tu comentou durante o debate, né? Eu não só acordo de manhã querendo errar, mas o que eu percebo muitas vezes é um certo conformismo com a situação. O famoso porque aqui é assim. Sabe? Uma vez ele lembrou agora, visitando um cliente, ele me disse, aqui inlet não funciona. Eu falei, como assim aqui inlet não funciona? Só aqui? O mundo inteiro é uma ferramenta para ambiência consolidada, só aqui, na tua realidade, na tua granja, que não funciona? Não, porque aqui, doutor, porque aqui é assim. Eu falei, não, cara. O que nós temos que continuar evoluindo no sentido para diminuir esses erros? Aprendizado constante. Assim como a genética evoluiu, as necessidades mudaram. Os aviários nos propiciam situações de controle com melhor tecnificação, com melhor controle de fato. Só que eles não se operam sozinhos. Exatamente. Então, nessa linha de operação, na minha opinião, a gente precisa quebrar esse conformismo, convencer as pessoas de que é preciso mudar. E mudar, às vezes, a mudança ela não é tão drástica, tão grande. É apenas, às vezes, questões simples de aprimorar um manejo que ele já faz. Pelo simples entendimento de que aquilo, muitas vezes, já não está sendo o mais efetivo, adequado, né? E efetivo para essa ave, né?
Então eu acho que eu diria assim, é de fato, convencer as pessoas a quebrar esse inconformismo e adotar de novas práticas, né? O frango moderno entrega mais potencial, mas ele também cobra mais precisão. Em que ponto essa cobrança ficou mais dura no dia a dia da granja? Olha, a resposta talvez para a pergunta esteja muito baseada na questão da velocidade. As questões, as idades de abate cada vez estão menores. A velocidade de crescimento estando maior faz com que a gente atinja os objetivos de desempenho, de peso de abate mais cedo. Então, onde um dia representava talvez 2% da vida da ave, hoje um dia talvez represente 3, 4% da vida da ave. Eu costumo dizer em algumas situações que a gente talvez deveria mudar de GPD, ganho de peso diário, para GPH, muitas vezes ganho de peso por hora, entendendo que o que eu perdi de potencial por não controlar adequadamente o ambiente é perda. Não vai retornar mais ao processo. Então acho que isso ficou muito claro e crítico. A velocidade com que as coisas estão ocorrendo está mais rápido e eu preciso me mexer de uma forma mais adequada e mais rápida frente a essas mudanças, né? Acho que essa é a grande mudança na questão. Completamente de acordo, sabe? E um ponto interessante disso tudo é que nos processos da avicultura, como cadeia, eu costumo falar o seguinte: se você chegar depois, é prejuízo na certa. Se você chegar junto, você tem um nível bom de assertividade, mas nós precisamos chegar antes. Então, todo o nosso modelo mental de atividade, negócio, ele foi montado isso há muitos anos atrás, onde a velocidade de crescimento, exatamente, sempre talvez a gente precise ser mais propositivo. Perfeito. Exatamente, esse é o ponto. A gente, inclusive, nós já sabemos o que vai acontecer todos os dias dentro de uma granja, seja ela desde a pedigree, seja ela de uma bisavó, de uma avó, de uma matriz, de um frango, a gente já sabe o que vai acontecer. E muitas das vezes a gente fica esperando isso acontecer para tomar a decisão, para daí. Então isso vem de encontro, e aí vem a IA, hoje vem uma série de ferramentas que estão tentando puxar esse ser que quer voltar para o passado, quer se prender no passado, por uma situação de que é praticamente hoje tudo em real time. Tá acontecendo, as perdas elas são por hora, por minuto. Eu também gosto muito desse conceito de que a gente não consegue mais recuperar um meio-dia de falta de água. Você não recupera mais. Tudo bem, você vai chegar no peso que você precisa do abate? Claro que sim, mas você vai ter que deixar um dia a mais no campo. Então, custo maior para isso, né? Uma perda de rentabilidade no processo que não retorna. Perdeu, terás um custo maior para chegar no teu objetivo final. Ponto. Exatamente. E cada centavo, né? A gente fala que nesse negócio, cada minuto, cada grama e cada centavo vale muito no nosso, porque o nosso negócio ele é feito de escala, ele é completamente, né, industrial. Desde todos os processos mais básicos que se passam numa granja, hoje estamos falando de granjas de matriz de 20 milhões. Granjas de frango de corte que custam 3, 4 milhões. Um galpão, hoje você... Então, nós estamos com um nível de equipamentos, buscando ponta, nós estamos investindo em tecnologia, mas realmente a gente precisa voltar para analisar um pouquinho mais de gente, sabe? Cuidar das pessoas que estão lá, educá-las, auxiliá-las, treiná-las, né? Isso vai do princípio também de que não é só o produtor que a gente precisa fazer, nós mesmos técnicos precisamos reciclar-nos, sabe? A gente precisa buscar aprimorar isso para poder vender essa ideia. Processo evolutivo constante, né? A gente não pode, na minha opinião, a gente não pode parar. Essa talvez seja uma das grandes, né, um dos grandes males, no sentido de entrar numa zona de conforto e se acomodar. A avicultura ela não nos permite isso. Ainda mais a velocidade como as coisas acontecem. Exatamente. A zona de conforto é uma zona conhecida. Nada mais que isso. O conceito é, eu estou numa zona conhecida, então eu estou aqui na minha de boa, né? Mas se eu chego um pouco mais, opa, isso... Então,
tudo que é conhecido a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente precisa se desafiar, romper paradigmas. E aí vale uma expressão que eu também aprendi desde cedo e às vezes a gente até leva demais no pé da letra, é aprender, desaprender e reaprender. Esse é o mantra assim que a gente precisa treinar no dia a dia. Tá certo. É um exercício cerebral. Diário. Existe um ponto que a cadeia ainda insiste em procurar solução em nutrição, sanidade ou genética, quando na verdade o gargalo está no manejo básico mal executado, onde isso aparece com mais frequência? Olha, normalmente o ser humano, na minha opinião, né? O ser humano ele tende a procurar as respostas de uma forma mais simples, né? Os caminhos, ou não reconhecer, talvez aí seja a grande resposta para a pergunta, não reconhecer o seu erro e procurar o erro nos outros, em outros elos da cadeia. Obviamente que o equilíbrio de todas as etapas da cadeia é o que vai te trazer resultados superiores. Boa nutrição, com boa ambiência e com bom manejo de uma forma geral, é igual a bom resultado. Boa nutrição com mau manejo não é igual a bom resultado, e vice-versa. Então, claro, o equilíbrio e o alinhamento, porque nós estamos falando de diferentes áreas, e aí a gente pode pegar desde matriz, incubatório, né, frango de corte, fábrica de ração, abatedouro, muitas vezes com objetivos conflitantes, com metas conflitantes. O meu interesse é diferente do teu, mas nós temos que trabalhar em cadeia e entender que o que importa, na verdade, é o resultado final da companhia como um todo. Aquele CNPJ é formado por vários CPFs. E talvez o grande erro seja em querer encontrar o erro na área do outro e não reconhecer as oportunidades que há na sua área. Eu acho que essa é a principal questão. E sabe que o modelo mental, mais uma vez, do nosso negócio e de como a gente conduz as coisas, sempre é encontrar culpados, né? A gente precisa, de quem foi a culpa que isso não aconteceu bem? De quem foi a culpa de que esse processo não evoluiu? Então a gente muitas vezes, e eu vejo, a gente perdeu muito tempo, por muitos anos, tentando encontrar o culpado, e ao invés de focar no que você precisa fazer para não acontecer mais, ou ao invés de a gente focar em buscar entender o que essas aves querem de verdade. Por exemplo, de várias palestras a gente estava acompanhando, e uma de hoje me chamou muita atenção, da professora Rosalina, onde ela fala sobre a questão dos novos níveis de cálcio e fósforo. E a gente para pensar que um dia alguém criou isso, foi um trabalho de uma hipótese, como ela muito bem falou, e isso se tornou uma grande verdade e hoje todo mundo faz. Mas e quanto tempo a gente dedicou para realmente, vem cá, vamos ver se isso aqui realmente é isso que acontece de verdade, né? Ou a gente se questionar se o que a gente faz realmente, com certeza a gente tem que ter procedimento, sabe? Mas revisitar os procedimentos, fazer uma forma diferente. Se nós não fizermos nunca nada diferente, nós não vamos ter resultado diferente. É o que eu fico vendo em empresas muitas vezes, que criaram um procedimento, isso é ótimo, mas elas estão tão presas ao procedimento que elas não querem em momento algum se desafiar e fazer algo diferente. Querem um resultado diferente, mas sem mudar as práticas executadas, né? Então, vocês têm exemplos dessas práticas, por exemplo, na área do manejo. É uma prática comum que vocês veem, que ela é básica, mas que ela é muito presente no sentido de prejudicar resultado? Olha, talvez o ponto mais crítico e frequente é sempre a tradicional pergunta: qual a temperatura de alojamento? Exatamente. O produtor, ele tá como falou o Lucas, com mindset, com a ideia na cabeça de que temperatura é tudo. Não, ele é importante sim e faz parte do processo de controle ambiental. Mas temperatura sem renovação de ar, temperatura sem qualidade de ar, não é nada. Então a gente tem que, de fato, ter uma visão mais ampla, abrir um pouco mais, né, a visão nesse sentido e começar a olhar que temperatura é uma variável, que a umidade é outra, que a velocidade de ar é outra, que o nível de umidade que está aquela cama vai estar impactando, de repente, como o animal está sentindo o ambiente. Tu mesmo demonstrou um gráfico do Kizarik, onde, no momento de apagar a luz, a temperatura corporal subiu. Por quê? Pura e simplesmente pelo entendimento, e eu já li esse trabalho, a ave está deitada, está absorvendo mais temperatura da cama.
Mas o produtor continua atento apenas à temperatura do termômetro em si. Então esse é um dos exemplos que a gente vê muito, assim, e eu pelo menos posso falar por mim, né, Lucas? Esse é o mais... frequentemente questionado. Qual a temperatura? Qual a temperatura? Calma, nós vamos chegar lá. Eu digo, a resposta mais sacana para ela é depende. Depende. Eles odeiam o depende, mas depende de uma série de outros fatores e eles estão interligados. Então sim, temperatura, mais velocidade de ar, mais qualidade de ar, mais umidade, qualidade de cama. Esse dia eu assisti uma palestra, inclusive, que a pessoa mencionava que a iluminação faz parte da ambiência também. Total. Então, a ambiência é um termo muito ativa. amplo, sabe? Que a gente deve e pode continuar explorando ele no sentido de abrir os horizontes. De não mais ficar preso apenas a uma variável. Né? Tem, sem dúvida. No ambiente a gente tem muita variável que a gente não descobriu. Aí, um pouco do que a gente estava falando, sabe? Por que tu não pega 1% do teu negócio e faz completamente diferente algo? Você vai encontrar, seja para bom, seja ou para ruim, algo que te funcionou ou que não te funcionou. Então, nos desafiar-nos é a nossa obrigação hoje no dia a dia com essa agricultura moderna, com tem um frango moderno, que tenho nutrição de alta precisão, eu tenho sanidade, então eu tenho uma pressão total por custos e por rentabilidade, então eu preciso desafiar de uma forma diferente. Quando tu fala de temperatura, eu costumava também, quando visitava a granja e quando vou, eu falo pro cara o seguinte, olha, viu, daqui a pouco você vai lá e coloca uma fita ali, tapa o visor do painel pelo menos por alguns dias. Observa o animal, entende, porque depois de novo vai chegar. Claro que lotes são lotes, tem toda essa história, mas nosso negócio ele é previsível, sabe? Então, a partir do momento que tu entende como que a banda toca, como que as coisas andam, você se adequa e você já tem um padrão de trabalho. Então eu costumava falar o seguinte, vai lá e fecha, tampa o visor da temperatura para você não ficar focado nisso e olha como é que aquela informação por um momento. E olha como que tá o frango lá dentro e vê, olha, o que eu tô fazendo tá certo para esse momento. Mas mas pode ser que à meia-noite, a hora que apague a luz, isso não seja mais o ideal. Então a gente precisa dar uma incerta no galpão, a gente precisa checar. Eu vejo muito que a gente planeja muito, a gente trabalha muito e a gente checa muito pouco de verdade, sabe? O checar tem sido o nosso grande desafio. A gente acaba não indo checar para ver se aquela informação que você acha que está acontecendo, ela realmente está acontecendo. E aí vem um pouco do que a gente volta nas perguntas anteriores, do pouco de não saber o porquê, às vezes o resultado não vem. A gente tem vários casos, exemplos. A gente foi extensionista e a gente tinha produtores que falavam o seguinte, olha, mas eu faço tudo certinho. E aí a gente visitava granjas que eu chegava numa hora que ele não estava lá, mas o resultado sempre era top, sempre lá em cima. Porque tem algo ordinário do nosso processo que ele é o seguinte, faça o certo na hora certa. Se você deixar passar naquele momento, ele perdeu. Bem perdido, né? Agora eu vou dar uma provocada em vocês. Porque a gente fala muito assim dessa necessidade da integração, né? Não tem separação. A nutrição, a genética e a sanidade. Mas, na experiência de vocês, onde costuma estar a falha mais mal diagnosticada? Olha, como a gente tem comentado, é muito sistêmico os nossos processos. Geralmente a gente não encontra, né? E eu acredito muito nisso. Não vai ser uma coisa. Por exemplo, problema nutricional, né? Se eu tenho eu tenho isso acontecendo em vários locais, vários momentos. A não ser que sim, uma batida de ração que não foi o premix, não foi alguma coisa, eu preciso fazer o cheque e voltar a fazer rastreabilidade para ver se aquilo, né, foi pontual. Mas geralmente ele acontece num momento com mais agentes envolvidos, mais granjas envolvidas, mais produtores, mais aves. Então, e aí quando você para analisar os erros mais comuns e os processos quando eles não acontecem, no frigir dos ovos, no final do dia, é muito gestão de pessoas, é muito gestão de processo. Seja qualquer
área, na fabricação, seja no incubatório, seja... É legal, a gente tem que fazer as medições de temperatura de casca de ovos, a gente precisa fazer a medição da janela de nascimento do pintinho, ok, a gente faz, mas a gente acha o problema, a gente toma ação, a gente está prevenindo para o dia seguinte. Então, como nós respondemos, é isso que às vezes a gente... eu estou com problema, ok, mas eu não faço nada para resolver. Isso, hoje, voltando, eu tô na produção novamente, agora lá no chão de fábrica, no dia a dia, eu vivo agora esse momento. Até ontem, a gente estava ali falando, orientando o produtor, orientando as integradoras. Hoje eu estou vivendo de novo isso, e aí a gente acaba sendo engolido muitas vezes na produção, engolido pelos processos burocráticos do dia a dia, e não olha mais para aquele detalhe que realmente transforma o resultado de uma empresa, que faz a empresa ter saving de verdade. Porque a gente está contando às vezes as formigas, e a gente está vendo o elefante passar e a gente não está tomando ação no elefante, mas a gente está matando a formiga. Então um pouco dessa questão da gestão de pessoas e dos processos que a gente vê as falhas. Normalmente os melhores resultados, claro, estão aliados às melhores práticas. Mas o grande desafio é tu sair do dia a dia, né, conseguir sair do olho do furacão e enxergar a situação sob um ponto de vista diferente. Exatamente. Tudo tem dois lados. Né? Eu estou às vezes olhando um lado só do negócio ou da determinada situação. Mas eu não estou conseguindo, no ponto de vista que eu estou, enxergar o outro. Um pouco daquilo que tu falou antes, né? A gente tem o costume ou a mania, vamos dizer assim, muitas vezes de querer achar culpado. Quando a gente está falando de resultado, de novo a gente está falando em cadeia, nós temos que achar a solução. Não o culpado. Qual é o meu erro ou qual é a situação em questão e quais as medidas que eu posso tomar para sanar essa condição e, obviamente, voltar a ter desempenho. Né? Normalmente está associado à rotina, a atividades repetitivas e que ele faz aquilo muito no automático. E quando eu digo que ele precisa sair e olhar sob uma outra ótica, é sair do automático. Por que tu faz isso? Porque eu sempre fiz assim. Porque sempre foi assim? Não. Tem uma forma diferente de fazer. Ou para aquela situação, como comentou, cada lote é um lote, cada aviário é um aviário dentro do mesmo núcleo, por exemplo, e a pessoa que consegue entender isso e ajustar os manejos para cada situação de forma mais responsiva, mais propositiva do que responsiva, Exatamente. É o cara que se diferencia no resultado. Exatamente. Eu acredito. Produtor A é diferente do C, não é à toa. Tu pode ter certeza que ele erra menos e o tamanho do erro quando ele erra é menor comparado com os outros. Eu sempre digo uma coisa, a gente vai errar. Não tem como acertar todo tempo, todo momento. A gente pode ser bom em tudo, mas não ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece muitas vezes? A gente tem que errar naquilo que a gente pode errar. Tem coisa que a gente pode errar, tem coisa que a gente não pode errar. Isso vale tudo para a vida e tal. Então, hoje parte muito desse processo da gente mudar realmente a forma de ver o nosso negócio. Nós estamos com um negócio super acelerado. As empresas, elas já descobriram que é uma indústria, que a indústria é muito frutífera, né? E a gente está sendo cobrado o tempo todo, a pressão, todo mundo sofre pressão, né? A gente, quando tem um resultado ruim lá na ponta do negócio, muitas vezes as pessoas nos chamam e o que a gente precisa fazer, né, como profissional, né? É se conectar, entender, né? Não pode entrar dentro do problema, porque quando tu entra no problema, tu perde exatamente, tu falou, a visão de sair, vem cá, não é que tu sai, porque tu sai para tu ver o problema de uma outra ponto de vista, e isso é determinante para você ser assertivo. O profissional hoje, avícola, né? Se tem uma característica que ele tem que ter muito marcada com ele, é a adaptabilidade. Sem dúvida. Isso é algo que e vai cada vez isso vai vir mais à tona. Eu queria pedir a resposta para essa pergunta. Eu queria uma coisa assim, uma frase para a gente não entrar em respostas mais filosóficas. Olhando para dentro, vocês da genética, para onde que vocês acham que é possível melhorar?
Tem muita coisa que a gente pode melhorar, como indústria, como genética. Uma das coisas que a gente entende como prioridade hoje, né, para nossas aves é elas performarem com dietas de baixo custo. Sabe? A gente quer buscar a máxima performance desse animal comendo uma dieta de baixo custo, certo? Porque essa dieta de baixo custo, e eu com uma eficiência em conversão alimentar, eu consigo reduzir o custo de produção, eu consigo entregar um alimento ainda de qualidade com um preço bem mais baixo, né? E eu sou sustentável, porque eu estou inserindo menos ingredientes, porque a gente muitas vezes eu falo o seguinte, olha, eu vou aumentar X% a minha nutrição. Ok, minha ave requer mais níveis de aminoácidos, requer mais níveis de energia. Perfeito, ok? Quanto isso vai me custar? Quanto hectare a mais de milho que eu tenho que plantar? Quanto soja a mais que eu tenho que ter? Então, quando vai para o caminho da sustentabilidade, esse deve ser o foco das casas genéticas. Buscar um animal cada vez mais eficiente e sustentável. Porque ao final do dia, é legal ter toda a questão aí do slow grow, perfeito, é um nicho de mercado, mas ao final do dia a gente precisa alimentar as pessoas com uma proteína de altíssima qualidade e de baixo custo, né, que chegue para a mesa, né, de todo mundo. Então, e aí sustentabilidade é a palavra, então não vejo outra. Olha, sem dúvida nenhuma, nosso papel como casa genética frente a essa questão de sustentabilidade, essa questão de volume, de demanda mundial, a gente tem um papel muito forte nisso aí. Mas claro que a casa genética ela entrega o produto ou a característica de determinado produto de acordo com o que o mercado pede. E o grande desafio da casa genética é o equilíbrio dessas características. Se eu perguntar para qualquer cliente, ele vai querer uma matriz que coloque o maior número de ovos possíveis, que isso se converta em maior número de pintinhos possíveis e que ele tenha no campo o crescimento mais rápido possível, com a melhor conversão alimentar possível, com a menor mortalidade possível e com o melhor rendimento de frigorífico possível. Como diz um amigo meu, não existe almoço de graça. Em algum ponto da cadeia, nós vamos diminuir a expressão ou diminuir o ganho naquela área em prol de outra. Então, o grande desafio para as casas genéticas é, de fato, ter a lucratividade. A última linha do processo é o que paga ou não Exatamente. paga a conta. É o lucro. É o equilíbrio do produto, do pacote, sim, tentando entregar ao máximo o que o cliente está pedindo. Como tu comentou, o Slow Grow é um nicho. É um nicho de mercado e hoje, pensando no mercado brasileiro, que exporta para mais de 150 países, como falou o ministro que teve antes da gente ali no evento, né? A responsabilidade é grande, eu não posso simplesmente do dia para noite dizer, olha, eu vou te entregar esse produto agora porque eu quero, porque eu acho bonito, que cresce lento, que o bem-estar é 100% atendido. Mas, de novo, o equilíbrio entre todas as variáveis é o grande desafio das casas genéticas. Exatamente. Meninos, gostei de conversar com vocês, viu? Obrigado, Foi bom foi bate-papo. Foi muito bom. Foi boa a nossa prosa. Não doeu, né? Não, o pessoal ali estava passando ali, dando risada, olhando vocês dois juntos. Sim, a gente é concorrente, não inimigo, né, Exatamente. Isso mesmo. Acho que a gente tem que se complementar e nosso negócio, ele tem espaço para todo mundo e quanto mais competição se tenha, quanto mais concorrentes se tenham, muito mais tem a ganhar o mercado. Então, acho que esse é o grande foco. Obrigada Obrigado. por vocês aceitarem compor essa mesa de debates aqui, né, no simpósio. Acho que é uma demonstração de respeito pelo setor, pelas pessoas que fazem esse setor, né? Porque isso aí vai acima, como vocês dizem, né, do CNPJ, né? Uhum. E esse aí vai em prol de melhorar o debate de todo o setor e a produtividade, né? Olha, espero que tenha sido útil, né, para todos. A sala estava cheia, o público nos prestigiou e espero, do fundo do coração que tanto o que eu apresentei quanto o Lucas apresentou sirva para mexer um pouco com cada uma daquelas pessoas que estava ali, para que quando volte para sua atividade diária, pense um pouco diferente sobre, né, a ótica que nós apresentamos. Se a gente conseguir que cada um pense um pouco diferente e comece a mudar a forma de pensar muitas vezes e entender que a evolução ela é constante e que a mudança para acompanhar essa evolução muitas vezes ela é necessária, sim, a gente vai continuar alavancando os resultados no Brasil e mantendo o Brasil entre o principal player aí da avicultura mundial. Seguramente.
Muito obrigada, meninos. Você está querendo começar a entrar nessa mudança aí de mindset? Se inscreve no nosso canal, porque a gente só tem fera aqui dentro, trazendo as melhores informações para vocês.